Amós capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado. Apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, ou seja, fome, tá? Limpeza de dentes aqui é fome. E falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, ou seja, depois disso, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Deus está dizendo: eu não deixei chover, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não saciaram. Contudo, ou seja, depois disso, mesmo com isso, vocês não se converterdes a mim, diz o Senhor. Feri-vos-ei com queimadura e com ferrugem, ou seja, lepra. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta, a lagarta. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Vocês estão entendendo, pessoal? Mesmo depois disso, vocês não se converteram. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu, ou seja, sumiu a Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E vós fostes, vocês que estão vivos, fostes como um tição arrebatado do incêndio, ou salvo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Porque assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e que cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos na terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Por favor, pessoal, preste muita atenção. Eu devo confessar a você que essa palavra, ou essa frase impactante: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu. Essa frase, muitos de nós, há tempos atrás, a gente pensava que tratava-se de algo maravilhoso.
Eu vou repetir. Quantas vezes no passado a gente dizia assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se formos nesse sentido aqui, desse texto que lemos, não é nada bom. Mas se falarmos em outra perspectiva, ou fora do texto, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Bom, se você serve a Deus, é um servo de Deus, está na fé, fica tranquilo. Amém? Isso fora desse texto. Mas se formos meditar nesse contexto, tem o texto: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. É o texto. E o contexto é a história que lemos. Então, o que Deus usou o profeta Amós para profetizar ao povo de Israel daquela época? Pelo menos eu contei aqui uns 5 castigos. Uns 5 castigos. O versículo 6, ele vai falar sobre a fome. Veja lá, pelo menos eu sublinhei aqui uns 5 castigos. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, diga comigo, gente: contudo, não vos convertertes a mim. Escute isso, esse é o versículo 6. Por que Deus mandou a fome para o povo de Israel? Porque alguém pode dizer assim: Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, mas por que castigaria o seu próprio povo? Aí, pessoal, nós devemos entender isso, que Deus é amor, mas Ele também é o quê? Deus não está de brincadeira, não. O Senhor está sentado no seu trono, não lhe falta nada, Ele é o dono do poder, é Ele quem decide todas as coisas. Tem um povo lá embaixo que está dizendo que é seu povo. Você prestou atenção nos primeiros versículos? Lá no versículo 4 diz: vinde a Betel, ou seja, vocês vêm para a casa de Deus. Betel era a casa de Deus. Vocês vêm a Betel e transgride. Vocês vão a Gilgal. Gilgal era uma tenda onde se recebia holocaustos, ofertas. Vocês vêm a Gilgal sacrificar, mas multiplicam as vossas transgressões. A cada manhã trazei os sacrifícios, os vossos dízimos, de 3 em 3 dias. Opa, vamos meditar nisso. E eu já preguei isso, e não canso de pregar sobre isso, porque é a verdade. O que é o bispo? Gente, ninguém vai comprar a Deus com dinheiro. Não pense alguém pegar um envelope. Fazemos sim propósitos, devolvemos os nossos dízimos, sim, mas isso tem que ser, por exemplo, a oferta é sinônimo de amor. Alguém que está doando para um propósito, ou porque ama. Dízimo é gratidão. As pessoas não dão dízimo, as pessoas devolvem dízimo porque são gratas. Então não fazem ofertas e nem dízimos com interesse de receber algo em troca. Dão oferta porque amam, devolvem dízimo porque são gratos. Mas no entanto, aqui as pessoas achavam que dando as suas ofertas, sacrifícios, dando seus dízimos de 3 em 3 dias, essas pessoas achavam que Deus ia olhar para essas pessoas com um olhar diferente. Não, eu vou abençoar porque está dando dízimo, está dando oferta. E aí, em outra parte, aqui falou sobre a transgressão. O que é transgredir? Transgredir é desobedecer lei. No caso de Israel, as leis de Deus eram específicas. Quais são as leis de Deus? Não adorar a outros. E eles davam oferta, sacrificavam com dízimos e davam ofertas, mas não abria mão dos postes-ídolos, não abriam mão de adorar outros deuses. Então Deus
começou a observar isso e disse: está tudo errado. Vocês vão a Betel me adorar, mas adora também a Baal. Vocês vão a Gilgal. Repito, Gilgal era uma tenda onde se recebia holocaustos, naquela época em que ainda Deus recebia sacrifícios de animais. Ele recebia, não recebe mais. Então havia em Gilgal uma tenda onde as pessoas iam lá apresentar. Então elas ofereciam aquilo e achavam: eu estou bem com Deus, está tudo bem. Sabe o que Deus fez? Versículo 6: fez com que houvesse fome. O Senhor disse: haverá uma fome nesse lugar, porque vocês acham que vão a Betel me adorar e está tudo certo, enquanto continuam me transgredindo. Vocês vão a Gilgal oferecer vossas ofertas e acham que está tudo certo e continuam a transgredir as minhas leis. Deus então fez o quê? Fome. Veja se essa palavra não mexe com algumas pessoas nos dias de hoje, como se suas atitudes fossem as mesmas do passado. Eu faço jejum, eu dou oferta, eu dou o meu dízimo. Mas se você, não estou dizendo aqui que alguém aqui tenha coragem de adorar imagens. Adorar imagens, se prostrar diante de imagens, para com isso. A Igreja Católica te enganou. A Igreja Católica sabe da verdade e não prega, e até hoje está enganando, porque nós só devemos adorar a quem? Aí o padre fala assim: não, mas ninguém aqui adora a imagem, a gente venera. Por favor, você tem algum católico aqui? Eu não estou criticando a sua religião, eu estou dentro da palavra. Aí o padre diz: não, nós não adoramos imagem, nós apenas veneramos. É pior. É pior. Nós não podemos nos curvar, beijar, adorar, venerar, bendizer. Temos que fazer isso apenas a um. A quem, pessoal? Não só a um, é quem? A Deus. Ponto. Então, se o teu padre não tem coragem de falar para você, eu falo com amor, não com crítica. Falo com amor, para que os seus olhos sejam abertos, não pela minha palavra, mas pela a palavra de Deus. Estamos vendo aqui, Deus mandou fome, porque aquele povo que dizia ser de Deus ia para Betel. Betel era a igreja, mas não abria mão do Baal. Baal eram as imagens. Hoje em dia existem pessoas que continuam ainda a adoração de imagens, mas existem outros tipos também de adoração que não é imagem, ou a título como santos. Há uma espécie de adoração à religião, a homens, a líderes, a artistas, a cantores, a sei lá o que. Há uma espécie de adoração, veneração a um que morreu ou a quem está vivo ainda, e Deus, Ele condena isso. Não é a nossa igreja que está condenando, é a palavra de Deus. Ou a menos que você tenha coragem de desafiar e dizer: eu vou fazer o que eu quero e acabou. Beleza, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas quando Deus fechar os céus, nós lemos aqui, diz que Ele mandou chuva. Aqui, o versículo 7 e 8, vamos lá. Mandou chuva para um lugar e o outro não. Versículo 7: além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse, hein, gente? Sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, o que aconteceu com ele?
secou, e andaram errantes 2 ou 3 cidades. Ou seja, andaram errantes era indo em cada cidade, ver se encontrava água, e indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Veja, como é que é isso? Chove em Fortaleza, mas não chove em Caucaia. Chove no Eusébio, mas não chove em Fortaleza. Ué, tá tudo ligado aqui? Como é que se explica isso? A explicação é: alguém que está do seu lado prospera e você não. Vende a mesma coisa que você vende, trabalha com o mesmo produto que você trabalha, faz a mesma função que você. Ele prospera, você não. Tem alguma coisa errada. Sim ou não, pessoal? Aqui a palavra está dizendo. O Senhor está dizendo: eu retive a chuva, eu decidi onde a chuva iria cair. Claro, aonde a chuva caiu, certamente aquelas pessoas adoravam e serviam a quem? E Deus estava mandando a bênção para lá. Mas o vizinho não. Será que a gente não consegue compreender essa palavra? Será que as pessoas estão tapadas o seu entendimento e não entender que hoje nós estamos passando coisas semelhantes, outros diriam até pior? Porque andar errantes de cidade em cidade, não, eu ouvi dizer que a cidade tal tá bom, vou para lá, vai para lá, não consegue. Aí vai para outra cidade, também não consegue, e ficam andando errantes. Então não é o lugar, é a pessoa. Porque se você está na presença de Deus, aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Mas continuando no erro, esquece, Deus não vai se manifestar. Então, pessoal, como eu vi aqui, eu vejo aqui 5 castigos. Primeiro, a fome. A segunda, a seca e a escassez. E agora eu vejo pragas e insetos no versículo 9. Feri-vos bem e consome tudo. Gafanhoto. Está dizendo aqui que Deus mandou. E aí veja só, Deus manda a praga e os insetos. Aí Deus fica na expectativa. Agora o povo vai orar. Você está entendendo? Deus mandou a praga e os insetos. Aí Deus fica na expectativa. Agora o povo vai chorar. Agora eles vão clamar. Clamaram? Se arrependeram? Não. Mas Deus estava na expectativa. Agora eles vão. Veja se isso não acontece também hoje. Alguém perde o emprego, vive uma vida de sofrimento. Todos nós passamos por isso. Você pode ser roubado, perder o emprego. Você pode acontecer um acidente, acontecer um estrago. Isso pode acontecer? Pode. Mas toda semana? Todo mês? Eu não estou dizendo, não, eu nunca vou ser roubado, eu nunca vou ficar doente. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou aqui agora, mas amanhã, quem sabe, eu possa, de repente, ficar doente. Ou até morrer. Isso é o círculo da vida, nasce e morre. Mas o que eu estou querendo dizer é uma coisa ruim acontecendo uma atrás da outra e em sequência, tudo eventos próximos uns aos outros. Tem alguma coisa errada nisso. Então Deus permite com que algumas coisas aconteçam para que sirva de alerta. A pessoa, olha, acendeu aqui a luz de alerta, tem alguma coisa? Vamos mudar. Mas a pessoa, não, isso é normal, Deus quis,
é a vontade dele. Não, isso é normal, acontece com todo mundo. A pessoa encara as coisas com uma naturalidade, como Deus tinha enviado um sinal, mas a pessoa não se apercebeu. Deus enviou um sinal, meu irmão, para você orar. Deus mandou um sinal para você se voltar para Deus. Deus mandou a fome, a seca, os insetos. Deus mandou coisas ruins, ou permitiu que coisas ruins acontecessem, para que você abrisse os olhos e dizer: ei, eu errei, eu transgredi a lei de Deus, eu preciso nascer de novo, eu preciso aborrecer esse mundo. Deus não ouve a minha oração porque eu estou fazendo tudo errado. Se assim acontece, então Deus abre os céus, derrama chuvas sem medidas de bênçãos, perdoa os seus pecados, restaura a sua terra. E aí sim você pode se recompor e dizer assim: poxa, eu não vou mais perder essa oportunidade que Deus me deu, ou não vou mais brincar com Deus. Está me entendendo, pessoal? Eu vejo no versículo 10, cheiro da morte. Veja isso: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens morreram à espada, os vossos cavalos deixei levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir nas vossas narinas, contudo não vos converterdes a mim. Houve morte, pessoal. E aí, se eu for perguntar agora, até é uma piada eu perguntar isso, né? A Covid levou, meu Deus, milhões. Cheiro de quê? Cheiro de morte. E aí o Senhor está naquela expectativa: agora o povo vai se arrepender, porque morreu o filho, porque morreu o irmão, porque morreu o marido, porque não sei o quê. E o povo se arrependeu? Não. Faz sentido agora aquela frase que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Faz sentido essa frase? Se prepare quer dizer: vamos acertar as contas agora. Nesse texto se explica essa frase assim: vamos agora acertar as contas. É como se Deus dissesse assim: olha, eu cansei. É como se Deus dissesse: vocês brincaram comigo muito, dei várias oportunidades, dei várias chances, vocês não quiseram, então te prepara, porque você vai se encontrar comigo, mas agora é para prestar contas, e não é para salvar não, viu? E essa prestação de contas não é para salvar, é para condenar. Então por isso, esse versículo: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus, certo, mas em que sentido é esse? Acertar as contas? Ou prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, dizer: eu sei, Senhor, que eu tenho te amado e te servido, tenho andado na sua presença, e está chegando a hora da gente se encontrar. E isso estamos falando de um sentimento de alegria, sim ou não? De alguém que vai estar ao lado do Senhor, diferentemente daqueles que o Senhor deu oportunidades. E vamos então aqui para a última, gente. Versículo 11, eu vejo catástrofe. Versículo 11 diz o seguinte: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converterdes a mim. Então veja bem, aqui no versículo 11, nesse versículo não está falando explicitamente se foi um terremoto, se foi fogo do céu, se foi enxofre, não está dizendo. Mas está dizendo que
subverteu a muitas pessoas, ou seja, deva ter caído um meteoro, deva ter caído fogo, o chão deve ter sido aberto, deva ter acontecido um estrago na natureza em Israel, que morreu muitas pessoas, deva ter acontecido algo fora do comum, a terra se abriu, caiu fogo. Não está dizendo que foi isso, mas aconteceu alguma coisa de, como é que a gente fala? Não é acidente, me ajude, uma catástrofe mesmo, uma catástrofe. E aí lemos aqui um versículo dizendo que o Senhor é quem controla o vento, o Senhor é quem controla a luz. Quem é que controla, pessoal? Então Ele permitiu que uma catástrofe acontecesse em Israel, sei lá, em quantos anos passados? Sim, na época do profeta Amós. Mas mesmo assim o povo não. Aí Deus vai dizer, não tem jeito, vamos acertar as contas. Eu termino essa mensagem entregando essa mensagem para vocês, pessoal, que ao nosso tempo, quantas coisas ruins nós enfrentamos, choramos, lamentamos, ficamos por dias em luto, tristes. Vamos procurar entender da seguinte forma. E não posso esquecer da frase de impacto desse último versículo. Diz que aconteceu essa catástrofe, aí diz assim: e vocês foram tirados como um tição tirado. Não tem essa parte? Vocês foram salvos dessa catástrofe como um tição tirado do fogo. Ou seja, era para nós também estarmos mortos, sim ou não? Era. Mas o Senhor está dizendo que nós fomos salvos como um tição tirado. Sentimos o ardor, mas não morremos. Diga glória a Deus. Passamos por momentos ruins, mas não morremos. Contudo, o meu povo tem que me buscar, tem que me adorar. Agora sim termino, pessoal. De tudo que já enfrentamos e passamos, choramos, ficamos tristes, vamos entender da seguinte forma: Deus é quem controla todas as coisas, e se estamos vivos é porque Ele nos deu uma chance. Façamos então bom proveito dessa chance. Ame a Deus, seja fiel a Deus, não abandone a sua cruz, seja fiel, vá até o fim. E aí, agindo dessa maneira, essa frase, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, para nós o sentido será diferente. Vamos abraçar o nosso Deus, amém, pessoal? Vamos reinar com Ele em glória. Quem crê nessa palavra, diga eu. Aplaude a Jesus bem forte, fiquem todos de pé.